A paz do Senhor Jesus. Lição de número 10, que tem como tema Espírito Santo, o capacitador. O texto áureo diz: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Esse azinho que você está vendo aí na sua tela, significa que é apenas a parte A do versículo. O versículo deve ter a parte B, C e assim por diante. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. A leitura bíblica em classe, eu vou ler com você. Vamos lá? Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Observem que o texto não está dizendo derramarei do meu espírito, mas derramarei o meu espírito. O Espírito Santo estará na sua totalidade na igreja. Não é uma parte do Espírito que vem para a terra e outra fica no céu, né? Não é do Espírito, é o Espírito. Atos 2:1 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Ainda na leitura bíblica em classe, temos aqui Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Espírito com E maiúsculo, Santo com S maiúsculo, Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Temos aqui então a leitura bíblica em classe. O objetivo dessa lição é, primeiramente, mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual, então é para todo mundo e é para nossa era também. E explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunho de Cristo, ou seja, o poder do Espírito Santo é para pregarmos a palavra de Deus. Terceiro, é destacar que o Espírito distribui os dons espirituais com propósito e para a edificação da igreja. Deus não dá dom de presente para ninguém porque ama alguém mais do que o outro. Deus capacita as pessoas com dons espirituais porque ele tem um propósito nisso, ele tem uma finalidade com isso, e ele vai usar, a pessoa deve usar esse dom para o crescimento, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Na verdade, Deus está te dando uma responsabilidade, Deus está te dando um trabalho, Deus está te dando um ofício.
Introdução. Vai dizer que a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no dia de Pentecoste. Nós lemos aqui de Joel, lembra? Que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Vai dizer que se cumpriu no dia de Pentecostes. Mas ela permanece válida para todos os que creram. Ela, além de ter já se cumprido, né, no dia de Pentecostes, ela permanece válida para todos que crerem. Ela não finalizou. Não é que o Pentecoste aconteceu no dia de Pentecostes e parou. Não. Ela permanece viva para todos aqueles que creem, como Jesus Cristo prometeu. Vai dizer que essa atuação vai muito além da obra de regeneração. Então não confunda que falamos na lição passada sobre regeneração. A regeneração é uma obra, mas a capacitação, o batismo com o Espírito Santo, Pentecostes, ele traz algo maior. Ele é um revestimento de poder. É o capacitador do crente. Então, uma coisa é você ser um crente salvo. Aceitou Jesus Cristo, você está salvo. Outra coisa é você ser um crente cheio de autoridade, de unção, de poder de Deus, para desafiar o reino das trevas e de Satanás. Isso é outra coisa. Palavra-chave, olha na sua tela, é poder. Vamos falar hoje então sobre poder. Vamos para o ponto 1 do tópico 1. O tópico é essa escrita de azul que você está vendo na sua tela, que eu acabei de circular. E o ponto são os pontos que existem dentro de cada tópico. Então, o tópico azul e os pontos são geralmente 3. O primeiro ponto vai dizer que é uma promessa que abrange, de abrangência universal. Então, o Espírito Santo atuava sobre pessoas no Antigo Testamento específicas. Ele vinha sobre a pessoa, usava a pessoa. Então você vai ver lá no Antigo Testamento várias passagens bíblicas dizendo, olha, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, o Espírito do Senhor se apossou de fulano, e era assim, o Espírito vinha, usava e voltava para o céu. Mas como aconteceu no dia de Pentecostes para cá, o Espírito Santo veio e ficou com a igreja. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito. Não a todos de forma indiscriminada. O que nós temos a entender aqui é o seguinte, sobre toda a carne, isso está mostrando que todos aqueles que creem, que fazem por onde, que buscam os frutos do Espírito, que têm de fato a vida regenerada. Os dons do Espírito Santo é para toda a carne, mas não indiscriminadamente. Não é que uma pessoa cheia de demônios estará sendo usada por Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Sobre toda a carne é sobre toda a raça, todo o povo, não apenas judeu, gentio, todo mundo que crê em Jesus Cristo. Mas a todos que invocam o nome do Senhor. Não é indiscriminado, é para todos que invocam o nome do Senhor. Estamos agora no ponto 2. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo vem acompanhado de manifestações visíveis, sobrenaturais. No caso do dia do Pentecostes, foi manifestações visíveis e audíveis, né? Eles viram e ouviram. Muito lindo. O texto diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profecia você vai ver aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Vejo falando de sonhos em Mateus capítulo 1, versículo 20. Né? O próprio José teve sonhos, entre outros, Maria. Então, visões também em Atos 16 e 9. Isso aqui está mostrando que, vamos falar apenas de 1 Coríntios capítulo 14, 3 e Atos 16 e 9. Esses dois aconteceram após o derramamento do Espírito Santo. Aconteceram após o Pentecostes. Então, isso mostra que
A profecia veio e ficou com a igreja de Corinto. Ela não encerrou no dia do Pentecostes. As visões de Atos 16 e 9 mostram que após o Pentecostes continuaram tendo visões. Então, é uma coisa que veio para a igreja, para ficar com a igreja. O Espírito Santo está com a igreja. 3. Uma promessa para os últimos dias. Vamos lá? A palavra profética aponta para um tempo específico que diz: naqueles dias derramarei o meu espírito, e não do meu espírito, como disse antes. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. O que o autor está dizendo aqui, que essa expressão naqueles dias é utilizada em diversas passagens do Antigo Testamento para se referir a termos escatológicos do Messias, a chegada do Messias, e o Espírito Santo como completa essa obra, né? Essa obra completa, ele vem para edificar a igreja, como a vinda do Messias. Então, a vinda do Messias, entre outras passagens bíblicas da escatologia, vai mostrar essa expressão naqueles dias. Tá? Vai ter dias em que os homens vão ranger de dentes, vão procurar a morte e não vai morrer. Então vai acontecer muitas coisas. Mas coisas já aconteceram, como Pentecostes, coisas estão acontecendo e coisas acontecerão ainda no futuro. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes. Eu li no ponto passado, que após o Pentecostes, lá depois na igreja de Corinto, estavam ainda o apóstolo Paulo organizando as profecias, os dons espirituais. Então ele não se encerrou com a descida do Espírito no Pentecostes. Pelo contrário, ele se iniciou ali e continua ativo na igreja, beleza? Sinopse 1, a promessa do Espírito Santo é universal, atual e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor. Então, se você quiser o Espírito Santo, busque, invoque o nome do Senhor. Estamos agora entrando no tópico 2, tá? De azul, o cumprimento, poder para testemunhar. O ponto 1 vai dizer: o Espírito Santo veio com poder do alto. Aqui de amarelo. Antes da ascensão, Jesus assegurou que os discípulos que eles seriam revestidos de poder. Essa palavrinha é importante. Revestidos de poder. Os discípulos já eram salvos em Jesus Cristo, mas agora eles seriam revestidos de poder. A pergunta que nós precisamos de ter enquanto cristãos, enquanto obreiros: nós somos de fato revestidos de poder ou somos apenas regenerados? Deus nos capacitou? A pessoa fala bem não é ser revestido de poder. Até porque o anticristo lá, você vai ver, por exemplo, que a besta, que tem a aparência de cordeiro, que fala como leão, o discurso do anticristo que vai enganar a muitos. Falar bem não é ser capacitado para a obra. Capacitação para a obra é ser cheio do poder de Deus. Revestido de poder é vestir-se de uma armadura. E isso é indispensável para você testemunhar o Evangelho. Não tente pregar o Evangelho, não tente desafiar o reino das trevas antes de receber essa capacitação, esse revestimento de poder. Não é apenas força para resistir ao pecado, tá vendo aqui? Romanos 8:13, mas também ousadia para proclamar. Então, não é apenas uma resistência, porque resistir é passivo, né? Você tem uma resistência passiva ali e tal, mas é força para proclamar. Proclamar é você adentrar no terreno do inimigo, é você avançar no mundo espiritual. Isso é o poder capacitador do Espírito Santo. 3. Os sinais da descida do Espírito Santo. Então, vimos um som como de um vento impetuoso, vimos línguas repartidas, e temos então vento, vemos fogo, línguas de fogos que foram repartidas sobre eles,
isso enfatiza. Vamos primeiro falar, por exemplo, do vento. O vento é veemente e impetuoso, línguas repartidas com de fogo. O fogo enfatiza a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo. Vento, sinais audíveis. Fogo, sinais visíveis e audíveis no dia do arrebatamento. O som como um vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas como que de fogo são sinais de purificação e consagração. Então, é interessante que vem sobre nós como vento e que vem sobre nós como fogo. Como o vento mostra o poder criador de Deus e como o fogo mostra a purificação pela palavra de Deus. 3:3. A evidência do revestimento de poder. Temos aqui que é interessante. Eu lembro que em igreja como Assembleia de Deus, há muito tempo, né? Não sei como está hoje, mas obreiros só podiam ser obreiros se fossem batizados com o Espírito Santo. E para ser batizado com o Espírito Santo, deveria ter evidências de línguas. E essas línguas estranhas eram conferidas pelo grupo da igreja. Eu sei que para quem não fala em língua estranha, quem não é batizado com o Espírito Santo, isso parece que é um absurdo. Mas o fato dos obreiros conferirem, ouvirem falando em língua estranha e confirmar o batismo, é o que fazia-se na igreja de Corinto. Até quando alguém profetizava, os outros deveriam julgar. Nós precisamos de estar atento a isso, para não sermos confundidos com falsos obreiros, com falsos profetas e etc. Mas vemos ainda que as pessoas ficam questionando, olha, mas eu já tenho o Espírito Santo. Essa revista da CPAD, ela não está negando que a pessoa que aceitou a Jesus Cristo não tenha o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Ela está tratando de um revestimento de poder, de uma capacitação, tá? Todos os que aceitaram a Jesus Cristo foram regenerados e têm o Espírito Santo, mas essa capacitação nem todos recebem. Vemos aqui então, falar em outras línguas. O falar em outras línguas é sempre evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. O comentarista aqui está defendendo o ponto de vista da igreja, dizendo que o falar em línguas é sempre um sinal de batismo, um sinal de evidência. A pessoa é batizada, fala em línguas. Na Bíblia mostrava-se isso. E tem alguns versículos aqui citando isso. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Vamos lá? O comentarista está deixando bem claro. Quando você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. Mas quando você recebe o batismo, você está sendo revestido. São coisas diferentes. Sinopse 2. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para um testemunho com ousadia. Depois que receberam o batismo com o Espírito Santo, eles saíram desafiando a própria vida. Eles saíram colocando a cabeça, não vamos dizer assim figuradamente, na guilhotina, porque eles não tinham medo. A unção de Deus, o revestimento de poder fizeram deles uma estrutura de poder para abalar as profundezas do abismo, do inferno. Isso, vamos entrar agora no ponto 1, mas o tópico 3. Tópico 3 de azul para você aí. A continuidade do derramamento do Espírito. A extensão da promessa do Espírito. O texto vai dizer assim: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 e 38. Lembra quando os apóstolos pregavam e diziam assim, olha, arrependei-vos vocês e recebereis o dom do Espírito Santo? Receber esse dom do Espírito Santo aqui, o comentarista está dizendo que é uma continuação
do que aconteceu no dia de Pentecostes. O dom do Espírito Santo refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Está em Joel 2:28 e em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Ou seja, para mim e para você. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Uma pergunta que você poderia fazer é: o batismo com o Espírito Santo é antes do batismo nas águas ou depois? Então o comentarista está deixando aqui que no caso de Cornélio, o batismo no Espírito Santo precedeu, foi antes do batismo nas águas. Mas em Samaria foi após a conversão. Então o Espírito Santo pode batizar a pessoa antes dela passar pelas águas ou depois, tanto faz. Isso não é um problema para o Espírito Santo. Pode ser problema para algumas igrejas, não para o Espírito Santo, beleza? Ele batiza a pessoa, né, que já se converteu. Tá? O batismo com o Espírito Santo não foi antes da conversão. Eles já eram convertidos, só não eram batizados nas águas ainda. Vamos para o ponto 2 do tópico 3. O Espírito Santo opera com diversidade e unidade. É aquele versículo que eu falei aqui e coloquei no grupo também da Escola Bíblica Dominical. Se você não está no grupo, deixa um comentário aqui com o seu número do WhatsApp para eu colocar você no grupo. No grupo, todos os dias, eu coloco lá a leitura bíblica diária e falo sobre ela. Vai falar sobre variedade de dons. Então, existem diversos dons, mas temos que entender que é o Espírito Santo que opera tudo em todos. A operação do ministério, a Trindade inteira participa, o Espírito Santo distribui os dons. Tem 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. O Filho dirige os mistérios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. E o Pai opera os resultados, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Vemos que essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos, visando a edificação do crente. De modo que falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito. E o fruto do Espírito com os dons espirituais é sua evidência contínua. Vamos lá, pessoal. A pessoa aceita Jesus Cristo. Ela está pronta para receber o batismo com o Espírito Santo. Só que as línguas estranhas são evidências daquele momento exato. Foi batizada. As línguas estranhas confirmam isso, de acordo com a revista, beleza? Confirmou, batizado. E para confirmar se essa pessoa vai permanecer, vai continuar naquela graça, é a manifestação dos frutos, ou do fruto do Espírito Santo. Quando se tem fruto do Espírito Santo, mostra que as pessoas de fato estão permanecendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só conferindo aqui, 1, 2, 3. O Espírito distribui dons com propósito. Então, já falei sobre isso aqui, que não é para ostentação pessoal, não é para ninguém dizer que é melhor que os outros, mas é para o serviço no reino. Veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. É para aquilo que for útil. O Espírito Santo tem propósito em tudo. Protege de 2 perigos espirituais. Perigo de soberba e perigo de negligência. Vamos lá. Soberba transforma o dom em motivo de vanglória. Veja Filipenses 2 e 3. Então, tem pessoas que, olha, porque eu sou pregador, eu sou profeta, eu sou pastor. Não é nada seu. Você não é dono de nada. Você é apenas o mordomo das coisas espirituais. Você só está usando uma coisa que nem sua é, beleza? Segundo, é a negligência, em que enterra o dom e impede o seu uso. Aqui vai citar Mateus 25 e 25.
vai citar ainda Romanos 12:3, Colossenses 3:23 e 24, mas o cristão ele precisa de ser atento. Deus te chamou para pregar a palavra. Se você é um pregador da palavra, automaticamente você vai ser alguém que gosta de ler Bíblia. Você vai ser alguém que gosta de ouvir boas pregações. Você vai ser pessoas que gostam de estudar a palavra. Deus me chamou para pregar, mas eu não gosto de ler. Tem uma negligência muito grande, ou Deus não te chamou coisa nenhuma. É uma evidência. Eu vou pregar a palavra, tem que conhecer a palavra. Sinopse 3, o Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. Então, nesse último tópico, vimos o propósito de Deus distribuindo dons do Espírito Santo, e é para a edificação da igreja e para a glorificação de Jesus Cristo. Deixa eu ler a conclusão para você. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecoste, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito. Olha que lindo! O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas vive pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Agora está na tela de vocês o conteúdo revisado, as 5 perguntas respondidas. Essas perguntas estão no corpo da lição que terminamos de ler. Você pode tirar um print e estudar por ela, porque ela revisa todo o conteúdo. Pessoal, a lição de hoje foi bem rapidinho. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.